Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira. Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Nesta edição teremos dois convidados, um em cada bloco. No primeiro bloco trataremos daquilo que é o carro-chefe deste programa, Seguridade Social. E para tratar do assunto teremos o Dr. Tiago Queiroz. No segundo bloco, Geraldino falará conosco sobre o que está acontecendo aí no mercado imobiliário, o boom imobiliário, e sobre as desumanas condições de trabalho que os operários da construção estão sendo submetidos. Isso e muito mais. Mas deixemos o Geraldino para o segundo bloco e vamos aqui apresentar o nosso convidado, figurinha carimbada desse programa, Dr. Tiago Queiroz. Dr. Tiago é advogado, especializado em Previdência Social, lida lá na Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Cubatão, pelo menos estavam criando isso, e é um exímio conhecedor da matéria previdenciária, principalmente no tocante ao aspecto administrativo que ele gosta de trazer aqui para o programa. Ele gosta de dar dicas de como o segurado deve proceder ante as injustificadas recusas do INSS sobre vários aspectos, sobre vários requerimentos. Doutor Tiago, é um enorme prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, doutor Carlos. Olá, cidadão vicentino, telespectador da TV Primeira. É sempre um prazer estar aqui em São Vicente, primeira cidade do país. Muito bom. Vamos lá, vamos ensinar o pessoal a como lidar com o INSS? Dicas. Ensinar o pessoal a bater no INSS? A bater da paulada. Vamos lá então. Esse que a gente gosta. Doutor Tiago, no roteiro aqui que elaboramos, nos veio a informação que ainda é comum no INSS a recusa do servidor em protocolar o requerimento do segurado alegando falta de documentação. Verdade isso? Verdade, muito comum, muito comum. A forma que o segurado é recepcionada na sua visita ao INSS varia muito de um posto para outro, de uma agência para outra. É bem verdade que nós temos servidores muito qualificados e muito esclarecidos, mas infelizmente alguns ainda, o processo de uniformização que a Procuradoria está tentando realizar e de instrução dos servidores ainda não atingiu a todos eles. Então, infelizmente, ainda acontece muito essa recusa. Essa recusa é mais frequente quando o segurado não possui todos os documentos, porque à primeira vista parece que não tem problema nenhum, não tem hoje os documentos, volta amanhã. O problema é que o segurado só vai passar a receber a partir do requerimento, na maioria dos benefícios. Da formalização do requerimento. Exatamente. Aí a pensão por morte, se pedir até 30 dias depois do óbito, recebe desde o óbito. Aí o segurado vai no INSS, está faltando o CPF, ou o RG, ou que seja a cópia autenticada, que é direito do INSS exigir, o servidor fala, volta depois. Só que se ele voltar depois de um mês, ele já não passa, ele não recebe desde o óbito. Esse volta depois não é tão simples assim, porque agora o atendimento é só mediante agendamento. Sim, sim. E sabemos que a fila que existia nos postos, nas portas das agências do INSS, passou a ser virtual. Exatamente. Então esse volte depois não é tão simples assim, não é tão né? Simples. Como funciona, então? Demora muito, dependendo do benefício, pode demorar 1 mês, 2 meses, perícia pode demorar 3 meses para ser realizado. O agendamento é a mesma fila, como você falou, a fila virtual, a mesma fila que tinha antes na porta do INSS, e agora tem no computador e no telefone o Previfone. O segurado, o telespectador já tentou utilizar o 135, sabe do que eu estou falando. É 4, 5 horas esperando para conseguir fazer um agendamento. E aí volta, o segurado retorna ao INSS depois de 3 meses e dá de cara com esse problema. Mas como é que fica os 2 meses que se passaram, os 3 meses que se passaram? Não recebe. É o que está na lei e na instrução normativa, só a partir do requerimento. Essa situação de recusar a receber o pedido do segurado está violando a Constituição Federal. É bom o telespectador saber disso. Na Constituição Federal, todos nós temos garantido o direito de petição. Isso quer dizer que eu posso chegar com o meu rosto, com os meus belos olhos escuros, em qualquer órgão público, a hora que eu quiser, com um pedaço de papel escrito à mão e assinado. Isso é uma petição. Eu tenho o direito de ver esse pedido protocolado. Eles são obrigados a receber esse pedido. Se estiver faltando o documento? Se estiver faltando o documento, que mande o segurado trazer depois os documentos, mas o pedido já é recebido desde aquele momento para que ele tenha o direito segurado desde aquele momento. E ali formaliza-se a pretensão do segurado e passa a fluir todos os direitos decorrentes disso. O problema é a arbitrariedade, porque se realmente, vamos supor que o pedido dele esteja errado, se eu chegar lá como eu falei, com uma folha de papel escrita de qualquer forma, está errado, vai ser indeferido. Certo. Indeferido e com uma resposta com caráter oficial. O funcionário do INSS, o servidor, se recusou a receber aquele pedido, devolveu o pedido para o segurado, então que dê um outro papel para ele, um documento com caráter oficial, dizendo por que está se recusando. Isso não acontece de forma alguma. Agora, pior que a recusa ante a falta de documentos é a recusa quando o funcionário entende que o direito do segurado não é devido. Posso te interromper rapidamente? Claro. Esse segundo tópico, quando o funcionário entende
que o direito não é devido, eu vou contar uma passagem já, mas ainda no tocante à negativa de protocolização por falta de documentos. Sim. O doutor colocou muito bem que a Constituição nos garante o direito de petição, então é obrigado o servidor a protocolizar faltando qualquer coisa. Para suprir essa ausência de documento, qual o procedimento que o INSS faz? Diversos. Todos eles, o procedimento que o segurado vai ter que tomar, todos eles são difíceis. Um deles é fazer a reclamação perante a ouvidoria do INSS, que também é por telefone, aí o segurado já vai imaginando, é um outro 135, é o Previfone número 2, é o da ouvidoria. O segurado pode e deve sempre procurar uns profissionais especializados no direito. O segurado, eu já ouvi falar de segurados até que chegaram a chamar a polícia pelo servidor estar se recusando a cumprir o seu mister, o seu papel. Deve servidor chamar. público. Eu mesmo já chamei várias vezes, né? Sim, sim, eu já cheguei a chamar. O problema é que, infelizmente, as nossas delegacias de polícia estão abarrotadas com a violência que a gente está vivendo hoje em dia. Sim. Então, eles atendem a todos os pedidos na medida do possível, desde que haja vítimas ou perigo a alguém. Chamar a polícia devido à falta do protocolo é algo que dificilmente você vai ver. Eu vou discordar, hein? Que é vítima maior do que a Constituição? É verdade. A vítima é a Constituição. Mas vamos supor que o servidor ainda fale, olha, eu vou protocolizar, mas está faltando documentos. Aí, como é que ele requer esses documentos faltantes? O servidor, ele tem a obrigação de dar esse comunicado, qualquer que seja o comunicado, seja o indeferimento, ou seja documentos remanescentes, documentos faltantes, ele tem que entregar isso por escrito para o segurado. Isso quer dizer o princípio da motivação do ato público. Toda decisão do servidor tem que ser motivada, ele tem que escrever no papel pelo princípio da transparência, ele tem que botar no papel por quê que ele está se recusando a dar o benefício para aquele segurado. Não, e ainda que ele aceite o protocolo, mas ele tem que pedir a documentação faltante. Sim, exigência, sim. Como é que chama-se carta de exigências. O INSS entrega uma carta de exigências, o segurado vai ter que atender o que está escrito. Certo. E não raramente essa carta de exigências vem com um texto dificilmente inteligível para alguns segurados. O servidor pede, por exemplo, uma declaração que tal firma de que ele trabalhou lá, porque essa firma não consta do CNIS. A firma não consta do CNIS porque a empresa não contribuiu. Se a empresa não contribuiu, você acha que ela vai assinar uma declaração dizendo realmente estamos errados, não contribuímos e estamos assumindo agora por escrito? De forma alguma. Doutor Tiago, agora aquilo que o senhor já queria adentrar antes, o caso que o segurado possui todos os documentos ali no ato do atendimento, entende ter o direito ao benefício que persegue, porém o servidor entende que não. E o servidor, ante seu entendimento equivocado, nega o protocolo. O que ocorre? Essa é a pior das arbitrariedades. Pior ainda do que mandar o segurado voltar por falta de documento. Porque a falta de documento não está certo, mas dá até para compreender quando o servidor é menos esclarecido. Agora, ele entender que o benefício não é devido, primeiro, que a decisão se o benefício é devido ou não, vai passar por um sistema. Dependendo do tipo de pedido, vai passar pelo GBNIM, o gerenciamento de benefícios por incapacidade. Vai passar por um setor técnico para avaliar aquela documentação do segurado que tem direito à aposentadoria especial, PPP, laudos, etc. O servidor não tem o direito de decidir essa carência não está completa. Aquele servidor que atende à primeira vista, o segurado, ele não tem o direito de decidir você tem ou se não tem direito. Ele tem de batalha ali. Exatamente, ele tem que protocolar. Ele tem que protocolar o pedido, então o INSS vai responder por que não é devido. Agora, um absurdo ele virar para o segurado e falar, o senhor não tem direito, vai embora para casa. Ele que entregue uma resposta por escrito para o segurado, explicando por que ele entende que não tem direito. Isso que muda até de uma agência para outra, a gente já vai falar mais adiante, eu acredito. Tem agência que entende uma certa carência pela pensão por morte, tem a outra que entende ser uma carência diferente, um número mínimo de contribuições mensais, quer dizer, o segurado está atirado à própria sorte. Essa carência que a gente vai chegar lá sim é da aposentadoria por idade. Isso. Deixa eu te fazer outra pergunta. Perdão, uma colocação antes da fila virtual, antes do 135, quando o atendimento era por ordem de chegada na agência, o pessoal realmente madrugava, chegava meia-noite, 1h na agência do INSS. Aqui em São Vicente tinha um guarda, um vigilante famoso, que era ele que dava o direito. Ele exercia o poder de servidor público, de juiz, de tudo. Ele dava o direito. Eu presenciei mais de uma vez caso de pensão por morte com perda de qualidade de segurado, que um ou outro membro do judiciário acolhe, por analogia à aposentadoria por idade, dele repelindo ali na hora. Vai embora. Numa mesma ocasião, 2 senhoras ele mandou embora. O guarda abriu a agência do INSS São Vicente, pegou as carteiras da senhorinha que queria pensão por morte pelo passamento do marido, falou, não, mas ele não pagava INSS há 5 anos, não tem direito, não. O guarda dava o direito. O guarda imbuiu-se na pessoa de servidor do INSS e de juiz.
Falou quem tinha direito e quem não tinha. Lamentável, lamentável, por isso que é inadmissível. Agora com a senha eletrônica, com o agendamento, é um pouquinho mais difícil do guarda dar o direito. Mas que o servidor nega protocolo, nega. Nega muito protocolo. O que eu também aconselho o segurado a fazer, doutor Carlos, é que tente fazer o agendamento pela internet. É claro, nós sabemos que a maioria da população brasileira ainda não tem acesso à internet, mas a Lan House não está tão caro assim. Mas sabemos que tem muito picareta cobrando R$30 para fazer um mero agendamento. R$30. Eu soube de uma Lan House em Cubatão que estava cobrando R$5. Eu falei, é muito justo. Eu falei, é muito justo. Procurem esses valores mais baixos e tente fazer pela internet, porque na internet sai um comprovante do agendamento. Sim. Então, se eventual recusa do servidor em protocolar o pedido, ele pode pelo menos mostrar que teve o agendamento naquela data e que não foi atendido, ou que se recusaram a receber o seu pedido, que nem pensão por morte você falou com perda da qualidade. A maioria dos servidores vai negar de cara e não vai nem querer receber. Não, vai embora, não tem direito. E olha, eu vou te falar, é uma briga. Advogado tem que brigar para forçar o protocolo. E imagine o segurado, que não conhece a lei. Hipossuficiente técnico. Totalmente hipossuficiente. Doutor Tiago, quando você vem aqui, eu só penso em como o INSS prejudica o cidadão, sendo que está ali para servir, está ali para segurá-lo. É um órgão segurador oficial. Você vem aqui, eu sempre fico bravo depois. Quando você vem, quando eu vejo palestras da Cristiane Miziaramussi, também, a carioca doutora em Direito da Seguridade Social, que todo final de palestra dela, ela fala assim: em termos de previdência social, fiquem tranquilos porque dias piores virão. Ela sempre encerra as palestras assim, a crise, otimista ela, né? Eu me divirto com ela. Em termos de previdência social, dias piores virão. Segurado, fique tranquilo. Vamos lá. Perícia, período interperícias. Segurado tem uma perícia designada para amanhã. Chega lá, porque eles não são capazes, né, os servidores ou o órgão lá do 135, de ligar avisando que foi cancelada ou redesignada. Então o segurado muitas vezes tem que pegar o dinheiro da condução emprestada com o vizinho ou com algum parente. Que tá sem. Chega no posto do INSS e fala: tua perícia foi desmarcada, agora só daqui a 3 meses. 20 de maio, vamos chutar, vamos ser bonzinho. 20 de maio. É verdade que nesse interregno ele fica sem receber ainda? Ainda, infelizmente, mesmo depois da resolução do Ministério Público, sou 97, obrigado, do Ministério da Previdência Social e Assistência Social, que obriga o INSS a pagar esse período interperícia, eu tive casos de clientes meus, recebi no escritório, que ficaram sem receber, efetivamente. Não foi um caso de simples, não foi decorrência assim da falta do perito, foi um reagendamento, não lembro direito o que aconteceu, mas a perícia dele foi remarcada. Eu falei, não, mas vai lá, porque volta lá no setor de pagamento e pergunta quando é que vai sair o seu pagamento desses dias. Ele foi, voltou e falou que não ia receber. Vamos na ouvidoria, tem que entrar com ação, entra com mandado de segurança, etc. Mas é um entreveiro que ele não precisa passar. Essa cultura que veio antes da resolução 97, de que não é problema do INSS, esse período interperícia, se reflete em outros casos. Como? Me dá um exemplo. O segurado, ele passa, por exemplo, uma pesquisa administrativa decorrente aquela pesquisa decorrente da Lei 10.666, indício de irregularidade. Não tem nada de irregularidade no benefício dele. Alguma empresa deixou de recolher, aí eles interrompem e chamam para a pesquisa administrativa ou para o procedimento, que é o procedimento administrativo que ele vai ser chamado para se defender. Muitas vezes ele fica sem fazer a perícia e fica sem receber. Até que seja concluída essa pesquisa administrativa, exatamente, essa justificação administrativa, até que seja concluída, ele fica sem receber do INSS e da empresa. Eu também pensei que já tinha acabado isso, não acabou. Sobre essa novidade, o senhor chegou a ver alguma coisa? Eu, particularmente, não tive tempo de que perícias com afastamento inferior a 120 dias serão concedidas de ofício, ou melhor, benefícios com período de afastamento inferior a 120 dias serão concedidos de ofício. Chegou a ver isso? Ouvi. Acho um pouco difícil, mas vai ser de grande adianto para os segurados se eles conseguirem fazer isso. Parece que o Ministério baixou uma portaria, eu estava em viagem e não vi ainda. Se isso já começar, vai ser muito vantajoso para o segurado, porque é por causa desse problema da demora, da espera de perícia. Isso, infelizmente, só vai valer, acredito eu, para o segurado empregado, porque tem uma responsabilidade da empresa envolvida nisso. Sim. A empresa vai comunicar o CID, a doença, para o INSS e por que o segurado está incapacitado. Então, a empresa tem uma parcela de responsabilidade nesses 120 dias que estão sendo pagos. Então, acredito eu que os autônomos não vão poder, infelizmente, usufruir desse benefício. Porque a porcentagem, agora se eu vou chutar, tá? Você em casa me perdoe porque vai ser um chutão, mas pelo que eu li, mais de 80% dos benefícios tem o afastamento inferior a 120 dias. Por tal motivo, que agora eles concederão de ofício sem a necessidade de perícia. Da primeira perícia, qualquer prorrogação, extensão, tem que ser feita, claro. Reconsideração, terá necessidade de perícia. Essa primeira não. Deve ser a ideia do Paulo Rogério, pai do FAP, pai do NTEP FAP,
porque ele em off, ano passado havia comentado, ele, Paulo Rogério é membro de alto escalão do Ministério da Previdência e havia comentado comigo sobre esse projeto dele. Sim. Eu não vi se a autoria é dele, mas ele havia me passado esses números, que mais de 80% dos afastamentos corresponde a período inferior a 120 dias. Eu preciso ver para crer, porque como disse um médico perito do INSS numa reportagem sobre isso, se não me engano foi na Veja da semana passada, que eu vi essa reportagem, ele disse, se preparem, porque agora vai abrir a porteira. Ele imagina que vão dobrar os benefícios por incapacidade. Eu não sei como farão pelo seguinte, essa resolução 97, a discussão que a gente estava levando aqui era o período interperícias. Cidadão tem a perícia designada, é reagendada para longe por qualquer motivo, ele fica sem receber. A resolução 97 é oriunda de uma ordem judicial de uma ação civil pública da Bahia. Sim, então é um comando judicial confirmado em segunda instância, sim. Não é uma ordem de primeira instância, sem querer aqui menosprezar a ordem de primeira instância, qualquer ordem judicial tem que ser cumprida. Certo. Qualquer instância que seja. Exatamente. Mas essa que determina o pagamento à espera de perícia, que gerou a resolução 97, é uma ordem judicial. E eles não cumprem, o doutor está colocando aqui que eles reiteradamente descumprem. Sim, tanto que o mandado de segurança que eu entrei para esse cliente foi acolhido de imediato. Não teve de nem pronto, o que discutir. Né? De imediato não teve nem o que discutir. Sobre casos isolados. Mas o que é mais frequente é o reflexo dessa cultura anterior a essa resolução. Terrível, né, doutor? De que o INSS não tem responsabilidade. Tem sim. Se o INSS resolve fazer uma investigação administrativa, que pague o segurado enquanto isso. Sim. Isso não existe em nenhum ordenamento jurídico desenvolvido no mundo. Essa presunção de culpa. Presunção de má-fé. Presunção já de má-fé. chegou a figurar na MP 242. Eu sempre falo isso. Quem foi o autor, o verdadeiro autor? No MP 242, à época, era governo Fernando Henrique Cardoso. A MP vem do Executivo. Eu não sei quem foi que o assessorou, como diz o nosso mestre Pardal. Se ele não sabemos se a FHC estava mal assessorado ou assessorado pelo mal. Mas constava da medida provisória 242 um artigo dizendo: segurado que receber 2 benefícios indevidamente, e eles entendiam que que o auxílio acidente se extinguia com a aposentadoria, era considerado presunção de má-fé. Presunção de má-fé foi o único instrumento jurídico no mundo que presumiu uma má-fé. Foi aqui no nosso país. Acho que nem na China deve existir isso, no regime socialista. Nem lugar nenhum tem isso. Nem uma marca DAF fala isso. Vamos retomar aqui e parar com as nossas indignações. Algo que é muito comum e tem ocorrido rotineiramente é o cidadão ter a carteira de trabalho nítida, linda, maravilhosa, super bem conservada, porém um vínculo ou alguma contribuição não consta do CNIS. E hoje prevalece o CNIS. A mãe de todas as verdades é a informatização da Previdência. O que o segurado faz quando isso ocorre, doutor? O que se orienta? Depois de chorar, ele tem que, obviamente, procurar um profissional especializado no assunto de imediato, mas em primeira instância, no primeiro atendimento no INSS, exigir o seu direito, pedir que o servidor pelo menos aceite o protocolo do pedido administrativo para que ele possa cobrar os valores que lhe são devidos desde o pedido. Perfeito. Ele pode também pedir para o servidor que observe as anotações posteriores da carteira, que toda a carteira de trabalho, se o cidadão trabalhou 3 anos para determinada empresa, vai ter lá alteração de salário, anotação de férias, anotação de FGTS, de imposto sindical, anotações gerais. E essas anotações não existiriam harmonicamente em termos de tempo se a carteira tivesse sido falsificada. Uhum. É muito difícil eu conseguir fazer uma anotação harmônica em matéria de contemporânea às férias, à alteração de salário. Isso gera uma maior presunção de veracidade da carteira, e a carteira, mesmo sem essas anotações posteriores, já goza de presunção de veracidade. Ela é instrumento de aceitação obrigatória. O segurado que tiver o infortúnio de se deparar com um servidor menos esclarecido, deve tentar de novo ainda. Nem que seja outro dia, tentar a sorte de conseguir um outro servidor, que muitos aceitam isso, muitos somam para a contagem de tempo dele a anotação da carteira que não está no CNIS, mas a maioria, infelizmente, não aceita. E fora a insistência na carteira de trabalho, que só o fato de insistir para que sua carteira seja considerada válida já é um absurdo. Não digo aquelas com rasuras grotescas, etc. Não. Isso aí sim demanda apuração. Mas aquelas perfeitas. Sim. E eu, às vezes, pego carteira dos anos 60 em perfeito estado de conservação. Exatamente. Apesar do absurdo de ter que insistir na prova, que ela é prova plena. Exatamente. Que outros documentos poderia o segurado levar ao INSS para comprovar a existência daquele vínculo? O segurado pode se valer de outras provas do vínculo empregatício, como os olerites
que ele recebeu, dos pagamentos que ele recebeu durante o seu pacto laboral com a empresa, os avisos de férias, o extrato do FGTS, pode pedir um extrato na Caixa Econômica Federal, que é muito simples, eles entregam na hora de todo o período trabalhado, qualquer carta, advertência, até o termo de rescisão do contrato de trabalho, qualquer documento com caráter oficial que venha aprovar o período trabalhado, não deviam exigir isso. Sim. Mas já que está exigindo, antes do segurado, com perdão da palavra, colocar no pau, tenta resolver administrativamente, antes de perder a cabeça e procurar um advogado. O problema... Como diz o Pardal também, de ir pelo caminho do mal, né? Exatamente. Porque ele tenta pelo bem ali na INSS. Não vai, nós advogados somos o caminho do mal. Quem fala pelo INSS não vai pagar por bem, vai pagar por mal. Então vou procurar meu advogado. Infelizmente nós somos o caminho do mal. E para piorar essa história do CNIS, essa cultura do CNIS, eu vou chamar agora, ela está na cabeça de todo servidor. O que está no CNIS é a verdade suprema, nada mais pode ser verdadeiro. Inclusive a lei diz que o CNIS gosta de presunção legítima, mas entretanto nós sabemos que o CNIS não possui todas as informações 100% corretas. E inúmeros vínculos empregatícios, principalmente das décadas de 60 e 70, como você falou, não estão no CNIS. Ele foi criado junto com o PIS. E o PIS, salvo engano, é de 71 a 72. Você quer vínculo anterior, não tem como dar no CNIS, é impossível. Impossível. E até a década de 90 era bem falho esse sistema. Bastante, era muito falho. É até hoje. Até hoje. Nós tivemos a infelicidade do nosso ex-presidente Fernando Henrique na televisão falar que a partir de agora os trabalhadores podiam jogar fora a carteira dele, porque tudo... Pelo amor de Deus. Ele falou isso. Infelizmente. Vamos ficar mais um pouco bravo? Mais um pouco. Sobre o que antes era algo assim muito louvável do aspecto social e hoje é um paciente em estado terminal. O procedimento de reabilitação profissional. O que você tem a dizer sobre o extinto CRP e hoje somente reabilita? O nome do programa hoje é Reabilita. Reabilitação. Mas que não funciona. É a mesma coisa que o extinto continua não funcionando. É caótico. Para mim já devia ter sido exterminado há muito tempo. Se não conseguem reabilitar, de fato, cumpre o que está na lei. Quem não é reabilitado é aposentado. Sim. Muitas vezes, infelizmente, o segurado tem o seu benefício cessado durante o programa de reabilitação. Quando não conseguem ensinar esse segurado uma nova profissão, uma profissão digna, não uma coisa... garanta sustento. Exatamente, que garante sustento, ou nível de vida, pelo menos, similar ao anterior, a função do INSS é aposentar. Quando isso não acontece, infelizmente, quando eles não conseguem reabilitar aquele segurado, na maioria das vezes acabam cessando o benefício, em atitude absolutamente contrária à lei. Então, olha só, o segurado, qual o calvário que ele tem que percorrer? Ele vai ser atendido por uma psicóloga, que vai avaliar o conhecimento dele, a experiência que ele tem, vai indicar capacidade laborativa residual. Exatamente, o que sobrou ainda, e vocacional também, a capacidade vocacional dele. Quando descobre que, infelizmente, o segurado não tem nem primário completo, não pode nem falar em vocação porque ele não experimentou outra coisa além da obra que ele estava trabalhando, já começa a ficar mais difícil o procedimento de reabilitação. Quando entra no meio uma doença psiquiátrica, que a boa parte dos benefícios dos segurados afastados recebendo auxílio-doença sofrem também de doenças psiquiátricas, não somente decorrentes da situação que eles se encontram, já fica mais difícil aí no procedimento de reabilitação, porque uma doença psiquiátrica normalmente impede qualquer procedimento de reabilitação. Não é só trabalhar em área de risco que ele não consegue, uma depressão profunda, um estado de angústia profunda, não permite ele de aprender qualquer coisa. Como se não bastasse, os poucos cursos que eles ministram, boa parte deles, Carlos, eu tenho que falar a verdade, é uma fraude. Concordo em gênero, não me legal. Tive um cliente que era caldeireiro. Os dois exemplos que nós inserimos no roteiro de caso seu, por favor, conte os dois. Eu achei o fim do mundo. Ele era caldeireiro e com formação também em solda. Ele começou como ajudante de soldador, auxiliar de soldador, e passou a exercer todo tipo de solda, oxiacetileno e de maçarico. Sabia tudo de solda. Exatamente. Ele teve, salvo engano, asma ocupacional, silicose pulmonar. Não podia permanecer mais naquela área. E também teve de quebra umas doenças psiquiátricas que impediam ele de permanecer na área de risco. A área de risco é o setor industrial de grande produção. É muito perigoso um trabalhador com doenças psiquiátricas nesse setor. Ele pode causar acidente de trabalho. É perigoso para ele e para os companheiros de trabalho. O INSS reabilitou o meu cliente e ensinou a ele o que eles chamam de atividades de perfumaria. Pegaram um certificado para ele, 8 horas de curso, escrito formado em atividade de perfumaria. Eles ensinaram ele a vender perfumes na rua. Pergunta se ele conseguiu vender um caldeireiro, que é uma profissão que exige grande conhecimento, formação técnica. Exatamente. Conhecimento. Ele ainda tinha. É difícil você conhecer um trabalhador com formação em caldeiraria e em solda.
São duas profissões Sim. que exigem conhecimento técnico. Ele tinha os dois, ele se orgulhava do conhecimento técnico dele. Agora o INSS não só conseguiu reduzir a renda dele a zero, como também a autoestima dele a zero. Sim. Que para ele é um encostado que não recebe nem na Previdência. Isso é assim que ele que não consegue vender um perfume. Não consegue vender um perfume. E claro que não dá também, vai querer vender perfume em Cubatão do lado das indústrias. Eu O acho outro caso, rapidamente, que estamos esgotando, tinha um outro caso absurdo de reabilitação? Eu preciso me recordar. Então pulemos, não esquenta não. Só esse já basta, Já vale basta. por 2. Isso o pessoal em casa tem muita dúvida e muitos deixam de exercer o direito por desconhecer. Estamos terminando, seja bem didático, porém rápido. Período de afastamento por incapacidade, seja auxílio-doença, seja invalidez. Conta para aposentadoria? Pode contar sim, desde que seja pela lei hoje vigente, desde que seja entre atividades. É bom, o segurado tenha isso em mente, lembre bem disso. Quando o INSS cortar seu benefício, volta para a empresa, nem que seja para eles darem embaixo na carteira, o que eu acho errado, nem que seja para isso. Ou, se for o segurado individual, paga uma contribuição para o INSS. No mês seguinte é o da cessação. Pela lei, o INSS vai ser obrigado a contar aquele período como tempo de serviço, para aposentadoria por tempo de serviço. Embora alguns, vou lhe falar, tem casos que nem entre atividades foi contado auxílio-doença. Não, mas não poderia. Então a dica é, assim que teve a alta, retorna para a empresa e trabalha um dia. Um dia que Se seja. o patrão não quiser nem ver tua cara, fala, então baixa só amanhã. Né? Caso o patrão nem isso faça, pode-se, porque supre, compra um carnê e paga um mês. E paga uma contribuição, exatamente. Se você é contribuinte individual, assim que tiver alta, paga um mesinho. Retoma o carnê que já estava aberto. Exatamente. Se for segurado empregado com o registro em carteira, faz isso que você falou. Compra um carnê e paga uma. Caso o patrão não te receba de volta. Um caso agora no escritório que o INSS não contou o tempo de auxílio-doença, era em atividades. Eu tinha 5 anos de carnê antes e mais 3 depois. Não tinha nem o que discutir. Tem que entrar com ação por causa disso. Eles pedem, né? O INSS o problema da uniformização, que eu estava falando até um pouco tempo atrás com você. As agências, os postos do INSS não têm o mesmo entendimento quanto à matéria. Não tem, Nem todos eles têm conhecimento que esse tempo de auxílio-doença deve ser contado. Você pode ir numa agência e contar 28 anos de serviço para um segurado e na outra contar 20. Doutor Tiago, eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, vai na mesma agência do INSS, com uma pergunta, só que faça ela a 10 funcionários. Você sai com 10 respostas diferentes. 10 respostas diferentes. Ter certeza. Exatamente. E sobre o período de afastamento ainda a contar para a aposentadoria, é bom a gente lembrar que conta como salário também. Sim, conta como salário de contribuição. Então o cidadão quando afastou, né, por auxílio-doença, fez a média dele, deu R$1.000, ele vai receber 910. Isso. Como auxílio-doença, 91%. Porém, na hora de contar para fins de aposentadoria por tempo, período afastado, vai contar os R$1.000. Conta o tempo e conta a grana. É muito importante que a população saiba disso. Embora o INSS esteja brigando contra isso, eles insistem em contar só aquele afastamento por acidente do trabalho, né? Não, são todos. Ali é clara, né? É claro, mas ainda os procuradores ainda insistem em brigar contra isso. A gente tem aquela revisão até do aumento da renda da aposentadoria por invalidez. Eu acho que a gente vai levar, viu? Eu acho também, eu acredito também. Já está no STF, não está? Está no STF, acho que é o que está na lei, tem que levar, é o que está na lei. Apesar do STJ estar claudicante no assunto, eu acho que a STF, por incrível que pareça, vai resolver em nosso favor. Vai resolver. É o que a gente deixa eu falar mais um pouquinho só da uniformização. Para finalizarmos. Do entendimento. Você pode ver, por exemplo, não só o INSS, como algumas defesas do INSS em juízo, alguns procuradores ainda não seguem sequer os enunciados da Advocacia Geral da União. Represente-os. Por exemplo, o enunciado 25 diz que o auxílio-doença é devido até para o segurado que apresenta incapacidade parcial. Entendido aquela incapacidade que permite a reabilitação para outras funções. Toda a contestação de benefícios de incapacidade do INSS que você vê vai estar escrito que incapacidade parcial não dá direito ao auxílio-doença. O INSS nega o auxílio-doença para o segurado que já perdeu a qualidade de segurado, que já deixou de contribuir há muitos anos. Mas se a doença dele começou antes, quando ele era segurado, ele tem direito a esse benefício. Isso está escrito no enunciado 26 da Advocacia Geral da União. E a própria Instrução Normativa 45 traz essa hipótese do INSS. É esclarecimento dos segurados, é o que se trata do esclarecimento dos segurados. Agora que já esticamos, vamos esticar. Continua. Pessoal da produção que me desculpe. Quando deparar com casos assim, que o procurador está contrariando enunciado da AGU, instrução normativa, basta representá-lo no órgão dele e na OAB, porque antes de tudo ele é advogado. Então ele não pode patrocinar ou ter defesa de causa impossível ou nitidamente contrária à lei. Carca ao procurador, são poucos, a maioria é de excelente conhecimento, de excelente preocupação com o segurado, mas tem um ou outro nó cego que atrapalha. Exatamente, eu tive que representar, eu estou em vias de representar, para falar a verdade, um procurador, porque a contestação, lembrando agora do Quinis, que a gente está falando agora há pouco, a contestação dele foi no seguinte sentido: o INSS não aceitou a carteira do segurado
não aceitou aquele tempo de serviço que estava registrado na carteira, não é só pelo fato de não haver registro desse tempo no INSS, é porque havia outros indícios. Olha a defesa dele. A carteira de trabalho goza de presunção relativa de veracidade. Quer dizer, ele estava dizendo que o INSS podia provar que a carteira era falsa. Tudo bem, então que provem? Quais eram os indícios dele? O período não está no CNIS. Obviamente que não está no CNIS. A empresa não apresentou os GPS, os carnês GPS de recolhimento. As guias. Esses eram os Isso não cabe à empresa fazer. A prova de que a carteira era falsa. A gente está pedindo que o juiz reconheça aquele tempo de trabalho que está na carteira exatamente porque não estava no CNIS. Uhum. E não está no CNIS exatamente porque a empresa não recolheu. A empresa não pagou. Agora, os indícios de falsidade que o procurador apresentou é o fato de não estar no CNIS e a empresa não ter pago. Doutor Tiago, estouramos em muito nosso tempo. 3 segundos para as considerações finais. Queria agradecer muito mais uma vez a chance de estar aqui, essa oportunidade de estar aqui esclarecendo o povo vicentino. E ainda acredito que, como a nossa amiga falou, nossa colega de trabalho falou, dias piores virão. A gente vai ter muito assunto ainda para falar, principalmente se tratando de arbitrariedades do INSS. Perfeito, doutor Tiago. Muito obrigado pela entrevista. Carlos, obrigado a todos. Você em casa, por favor, não saia daí. Faremos um intervalo rapidinho. O próximo convidado tem uma desenvoltura ímpar também, trará assuntos de muita relevância e de seu interesse. Fica aí, não levante do sofá, voltamos já.